Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. O pianinho preferido da nossa sexta-feira. Professor Milton Teixeira, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, gatinha, bom dia, Dônula, bom dia, Zanuza. Bom dia, grande família Band, bom dia, queridos amigos. Uma sexta-feira chuvosa, antecipando que esse fim de semana deve melhorar um pouco. É isso. Ô, professor... Se bem que tempestades podem vir. Eita, que história é essa de que ali onde naquela região da Zona Sul, onde é a Rocinha, que ali era lugar de corrida? Como assim, professor? Sim, no dia 8 de outubro de 1933, inaugurava-se o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. Era a corrida oficial da cidade. Não existia autódromo na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro autódromo foi o Largo do Machado, em 1904. Depois, em 1928, a Praça Paris. Mas o presidente Getúlio Vargas era apaixonado por automóveis. Ele é amigo da família Guinle, que colecionava carros e tudo mais. O diretor do Jeep, Lourival Fontes, era um louco por carros de corrida. Então eles resolveram criar um grande prêmio. Junto com a família Guinle dirigiu o Automóvel Clube. Resolveram criar um grande prêmio em homenagem ao Rio de Janeiro. A corrida era louca. Era um negócio assim que hoje em dia seria inimaginável. A corrida começava na Marquês de São Vicente, mais ou menos onde é a PUC. Tá. Tinha que evitar os trilhos dos bondes para não cortar os pneus. Depois entrava pela Visconde de Albuquerque. Marquês de São Vicente era paralelepípedo, Visconde de Albuquerque era asfalto. Depois subia pela Avenida Niemeyer, que era concreto. Passava por dentro do que seria hoje a Rocinha. Ali tinha curvas tão fechadas que ganhou o apelido de Trampolim do Diabo. Então, e voltava pela Estrada da Gávea, chegando ao trecho inicial. Mas não era só isso, não. Fazia isso 33 vezes. E, professor? 33 vezes. Era uma corrida mais de resistência do que de velocidade. Aliás, a média de velocidade da primeira corrida foi 65 km por hora. Os carros, não existia a Fórmula 1, eles eram chamados de Gran Turismo, mas os brasileiros chamavam de baratinha, realmente pareciam mais baratas. Tinham dois lugares, um era o piloto, às vezes o outro era o mecânico, mas alguns mais românticos levavam a namorada. Os carros não tinham pneus especiais, não tinha espelho retrovisor, não tinha cinto de segurança, os pilotos não tinham capacete, não havia nenhuma separação entre o público e os carros. Era uma coisa de doido, você vê as fotos, as pessoas quase que entrando na frente dos carros, assim. O primeiro vencedor foi um petropolitano, exatamente na Barata Petrópolis, Irineu Correia. Ele vai morrer em 35 no primeiro acidente. Curiosamente ele morreu, mas o carro não. O carro foi recuperado e continuou a correr com outro corredor. Depois, olha bem que época romântica. O vencedor de 34 foi o Barão Emanuel de Tefé. Tinha barão na história. Esse cara depois ficou famoso. Casou com uma mulher que entraria para a história da criminalidade do Rio de Janeiro, Dana de Tefé. Não que ela era criminosa, ela foi assassinada e o corpo nunca foi encontrado. Era uma coisa assim estranha. Dana, já viúva do Manuel de Tefé, casou-se com um advogado e dizem que o advogado sumiu com ela. É isso. Mas isso é fofoca, eu detesto fofoca. Quando eu sei de uma, eu passo adiante. As corridas eram internacionais, tinham representantes da Argentina, do Uruguai. Juan Manuel Fangio, pentacampeão de Fórmula 1, correu em 52, desistiu na sexta volta. Mas olha, era tão importante que até Hitler entrou com dinheiro patrocinando seu carro de corrida barata Auto Union em 1937, comandada por Hans von Stuck, para vencer todo mundo. E nesse ano a Maserati correu com o italiano Carlo Pintacuda e, para surpresa geral, Pintacuda venceu Hans von Stuck. Foi tão famoso o Pintacuda que virou marchinha de carnaval. Tá na hora,
vale tudo. Agora sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Então, tinha isso. Agora, o grande herói brasileiro foi, sem sombra de dúvidas, o paulista Chico Landi. Chico Landi venceu 7 grandes prêmios. Venceu prêmios internacionais antes de Emerson Fittipaldi, antes de outros, de José Carlos Passe, Ayrton Senna. Era Chico Landi, o homem que brilhava nas pistas. Foi um grande corredor, um grande estimulador do automobilismo. Ele criou o primeiro pneu para chuva. Aliás, foi muito interessante. Suspenderam o carro, giraram a roda sobre um serrote. O serrote fez os furos na borracha e surgiu o pneu de chuva. As cervejas patrocinavam os carros, olha bem, na época não tinha esse negócio, se beber não dirija. Era tudo... Posso até dizer o nome da cerveja, que ela é tão esquecida que ninguém lê. Cerveja Caracu, que patrocinava os carros brasileiros. Então, teve até mulher dirigindo, teve uma francesa, a Helenice, mas ela era mais famosa não por dirigir, mas por andar de maiô de 2 peças e fumar. Uma vez ela deu uma entrevista, perguntaram a ela o que ela achava do Rio. Ela disse, ele fechou, ou seja, faz calor. Ela estava certa, desde... Exato, desde aí o aquela jornalista época. então Fechou. disse, Helenice foi fechada. Tinha também uma francesa, Fufunes. Tinha gente de tudo quanto era lugar, um grande prêmio internacional. Eles eram os heróis do Rio de Janeiro. As crianças não queriam saber de Batman e Superman. Era Chico Landi, Pintacuda, Hans von Stuck. Esses eram os heróis. Não há uma rua homenageando eles, não há um monumento em homenagem a eles. E os carros deles, acredite se quiser, existem até hoje. Nenhum deles no Brasil. Professor. Tudo foi para a Europa, Estados Unidos estão colecionando coleções em museus. Só tem aqui no Rio um painel de automóvel. Que beleza. Professor, na velocidade da luz, passeio, próximo. Bom, seria amanhã, eu espero que seja no cemitério São João Batista. Se não for amanhã por conta da chuva, será dia 26. Mas o da Band está confirmadíssimo, dia 19, 10 horas da manhã, na Floresta da Tijuca. Se esta chuva parar, eu tenho um acordo bom com São Isso. Pedro. Amanhã, 10 horas, no cemitério São João Batista. Visite o Rio de Janeiro enquanto você está vivo, porque depois poderá tornar-se a atração. Todos os cemitérios. Não adianta você não fazer. Um dia todos nós vamos fazer. Professor, um beijo. Boa sexta-feira. Bom final de semana, professor. Obrigado.